Oi, meu irmão. Oi, minha irmã. Deus abençoe vocês. Estamos aqui para tratar de mais um assunto relacionado com a palavra de Deus. E, por sinal, tem muito tempo que eu não trago nenhum assunto. E lá da beira do rio, então, aí que tem muito tempo. Eu parei de passar por lá. Lá eu passava trabalhando, né? Então eu parava na beira daquele rio, no meio daquela mata lá, e trazia o assunto para vocês lá no meio da natureza, né? Mas eu parei de trabalhar naquele tipo de trabalho, não tô mais indo nas casas das pessoas, levando minha mercadoria, vendendo as minhas mercadorias. Então, eu parei de trabalhar e parei de passar naquele trecho de estrada lá. E parei de parar lá naquela beira de rio e gravar meus vídeos lá. Então, meus irmãos, nós estamos aqui na minha casinha mesmo, na minha humilde casinha que Deus me deu. Mas explicações dadas, nós vamos ao assunto. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe vocês, como eu já disse antes aí. Que o nome de Deus possa ser glorificado na nossa vida. Que a bondade de Deus possa ser revelada na nossa vida. Que a nossa vida seja um motivo de glória, seja um testemunho vivo da bondade de Deus, do poder de Deus. Que as pessoas, ao olhar para nós, possam ver em nós a bondade de Deus refletida. Ô meu irmão, minha irmã, eu tenho visto no meio do povo crente, no meio do povo. Quando eu digo crente, eu estou falando de pessoas que creem em Deus, pessoas que acreditam em Deus, que amam a Deus e que procuram fazer a vontade de Deus. Eu tenho muitas vezes ouvido pessoas dizerem, e tenho lido também, né? Não mostre para Deus o tamanho do seu problema, mas mostre para o seu problema o tamanho do seu Deus. Muito bacana, meu irmão, muito bacana, minha irmã, isso aí. Muito bacana mesmo, concordo plenamente. Porque nós não devemos olhar para o nosso problema no sentido de vê-lo grande demais, vê-lo tão grande a ponto de superar a grandeza do nosso Deus. Então, o que vamos fazer com esse problema? Vamos mostrar para ele um Deus grande, um Deus capaz de resolvê-lo, um Deus capaz de nos dar a vitória sobre todo e qualquer problema, sobre toda e qualquer situação que surgir na nossa vida. Mas eu queria abrir um ponto aqui e falar com vocês num determinado ponto sobre, sim, olhar para o tamanho do problema. Olhar para o tamanho do gigante que se levanta na nossa frente. Ô meu irmão, ô minha irmã, você vai me dizer, mas poxa vida, não é olhar para o Senhor, não é olhar para aquele que pode solucionar? Sim, olhar para o Senhor, olhar para aquele que pode trazer a solução. Mas olhar para o problema. O problema às vezes é tão grande, meu irmão, é um gigante tão grande. Vamos olhar para ele? Por que olhar para ele? Porque, meu irmão, diante do tamanho do problema, solucionado, diante do problema vencido pelo nosso Deus em nossa vida, pelo tamanho da vitória, vai ser o tamanho do agradecimento. Se você, meu irmão, minha irmã, tá com probleminha piquititinho, que coisinha mínima, você talvez é levado até a pensar que você resolveu isso por você próprio. Foi as tuas próprias forças que te deu a vitória. Foi a tua inteligência que te deu vitória sobre esse problema. E na verdade não existe isso, meu irmão. Não existe problema pequeno o suficiente para que você resolva por você mesmo. E não existe problema grande o suficiente que o nosso Deus não consiga resolvê-lo. Mas o olhar para o problema, o olhar para o tamanho do gigante que se coloca na nossa frente, tem a ver com o tamanho do agradecimento, com o tamanho do louvor. Tem coisas, meu irmão e minha irmã, que acontecem na vida da gente, tem vitórias que acontecem na vida da gente, que a gente vai passar o resto da vida agradecendo. Desse jeito. Meu irmão, minha irmã, os gigantes na vida do povo de Deus. Vamos discorrer um pouco sobre alguns gigantes na vida do povo de Deus. Aquele povo sofrendo escravizado lá no Egito. Deus levanta Moisés, um servo valoroso, e tira aquele povo da escravidão. Era uma coisa que eles não poderiam resolver por si próprios, porque ali
foi manifestado claramente o sobrenatural de Deus. Na beira do Mar Vermelho, outra situação que o sobrenatural de Deus se fazia necessário. Porque, meu irmão, minha irmã, parece que eu estou saindo do assunto, né? Parece. Porque, meu irmão e minha irmã, se na beira do Mar Vermelho ali, o sobrenatural de Deus não se manifestasse na vida daquele povo, se aquele mar não fosse aberto miraculosamente ou milagrosamente, me embolei com as palavras aqui, mas se não fosse aberto milagrosamente, sobrenaturalmente, a nação de Israel não existiria hoje para nós. Teria sido destruída ali, porque tinha um grande exército perseguindo aquele povo. Era um gigante. E aquele povo olhou para o gigante, sim. Olhou para o tamanho do gigante a ponto de se desesperar. Mas o que aconteceu? Nosso Deus era maior do que o problema, maior do que o gigante, e abriu um caminho no mar para o povo atravessar. E assim foram diversas vezes na beira da muralha, foram com aqueles 3 jovens na fogueira, foram com Daniel na cova dos leões. E diversas vezes Deus se manifestou sobrenaturalmente. Eu fico pensando, meu irmão, minha irmã, que nós deveríamos olhar para os tamanhos dos problemas que nós enfrentamos, para o tamanho do agradecimento. Eu, em 2019, sofri um acidente e fui para cadeira de roda, fui para muleta. Deus levantou pessoas maravilhosas para cuidar de mim. Eu fui cuidar dentro da minha casa pela minha ex-esposa. Ela mudou para dentro da minha casa para cuidar de mim. Fui levado para uma cidade, eu não diria nem uma cidade vizinha, mas uma cidade um pouco distante da onde eu morava. E um primo e a sua família, que não é nem primo, é um irmão, é um ser valoroso que Deus colocou na minha vida, cuidou de mim. E eu passei algum tempo na cadeira de roda, passei algum tempo de muleta, e hoje, meu irmão e minha irmã, eu ando normalmente, graças a Deus. E é um agradecimento que eu vou levar para a vida todinha. Eu tive o tornozelo quebrado, e foi colocado platina, mas eu não fiquei aleijado. Fiquei com alguma sequela sim, é bem verdade. Eu acho que tem a ver um pouco com a idade também, né? Porque a pessoa um pouco mais idosa, a coisa não sara tão completamente. Mas isso aí não vem ao caso que na volta do Senhor eu vou ter um corpo novinho me esperando. Mas então, meu irmão, na vida de Jairo, levantou-se um tremendo gigante na frente dele, a sua filha doente. Ele foi atrás de Jesus, foi procurar Jesus. E nesse meio tempo a filha de Jairo veio a falecer. Jesus esteve na casa de Jairo e trouxe a menina de volta à vida. Eu imagino o agradecimento desse Jairo. Lázaro, já há 4 dias no túmulo, já cheirava mal. O Senhor Jesus trouxe ele de volta à vida também. Eu fico imaginando o agradecimento daquelas irmãs. Então, meu irmão, esse vídeo, esse assunto, um pouco estranho até, que eu convido vocês para olhar para o tamanho do problema, sim, ainda que grande, mas tem solução. Mas eu costumo dizer, meu irmão, que diante do tamanho do problema é o tamanho do agradecimento. E caminhar daqui até na cozinha parece uma coisa simples, parece uma coisa pequena até. Mas se Deus não for com nós não vamos conseguir. Se Deus não colocar a sua mão maravilhosa sobre nós não vamos conseguir mudar nem um passo. Mas vai parecer um agradecimento pequeno, a mão do Senhor nos amparando no nosso dia a dia. Olha bem, eu disse que vai parecer, porque não deve ser. Imagina bem, meu irmão, a alegria que é você acordar de manhã e saber que no decorrer do seu dia tem um Deus do teu lado te protegendo, te amparando, te dirigindo, realizando as coisas pequenas na tua vida, ou aparentemente pequena, e as coisas grandes que vier vai ser resolvida também, porque Ele vai estar do seu lado. Então, meu irmão, que o nosso agradecimento venha a ser uma constante, que a nossa palavra, a nossa oração,
seja de agradecimento, seja de louvor a esse Deus maravilhoso que tem estado com nós e em nós, no nosso dia a dia, nos dando solução dos nossos problemas, seja ele grande ou pequeno. Jamais iríamos conseguir realizá-lo ou resolvê-los se não fosse Deus na nossa vida. Porque atravessar um mar vermelho, a pé seco, é maravilhoso. Estar na fogueira, sem nem ter cheiro de queimado, é maravilhoso. Estar numa cova dos leões e não ser atacado por leões é maravilhoso. Mas uma gripe que surge no dia a dia, uma picada de mosquito, que se Deus não colocar a mão, ela vai infeccionar, vai inflamar, vai trazer um problema sério e pode até te matar, meu irmão. Então o que é aparentemente pequeno, também se tornaria algo grande se o Senhor tirasse a sua mão. Então que o nosso agradecimento seja uma constante. E não venhamos olhar para o tamanho do gigante, o tamanho do problema como algo que não tenha solução. Mas que venhamos a olhar com espírito de agradecimento. E agradecer por todas as coisas da nossa vida. Agradecer pelo fato de estarmos acordando para mais um dia, estarmos levantando da nossa cama para mais um dia, estarmos colocando o pé fora da nossa casa para mais um dia de vida, mais um dia de trabalho, e pedir a presença dele na nossa vida. Que Deus seja louvado na nossa vida, que o nosso viver, como eu disse no começo, seja uma canção de louvor para o Senhor, que as pessoas possam ver em nós motivos para buscar o Senhor, motivos para agradecer ao Senhor, que a nossa vida seja para honrar ao Senhor. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. No nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém.